Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, agora para falar do módulo 2 do treinamento de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Márcio Guadalupe, sou engenheiro de segurança do trabalho do Grupo Matriz Engenharia. Nesse módulo 2 nós vamos falar sobre a introdução à segurança do trabalho. Importante a gente falar sobre acidente no trabalho, o conceito prevencionista de acidente no trabalho. O que são, o que é considerado um acidente no trabalho? São todas as ocorrências indesejáveis que interrompam o trabalho e causam, ou têm potencial para causar ferimentos em alguém ou algum tipo de perda à empresa ou ambos ao mesmo tempo. Pessoal, tudo que tem perda, a gente considera como acidente no trabalho. Pode ser uma perda pessoal ou pode ser uma perda material, ou ambas juntas. Então, quando eu tenho algum tipo de acidente no trabalho, quando uma pessoa tem algum ferimento, independente da gravidade, se é um ferimento leve, um ferimento mais grave, a gente considera como acidente no trabalho. Se eu tenho algum tipo de dano material, alguma batida de algum veículo móvel dentro da empresa, alguma queda de algum material que teve danos, prejuízos para a empresa, também é considerado acidente no trabalho. Então, essa é a definição do conceito prevencionista com relação ao acidente no trabalho. O que seria a doença profissional? O que a gente entende por doença profissional? É aquilo inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade, dispensando a comprovação de nexo causal. Vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender o que seria doença profissional. Um trabalhador que trabalha numa cerâmica, onde é utilizado a sílica, que faz mal à saúde, para o sistema respiratório, certo? Vem adquirir a silicose, que é uma doença já identificada, tá? Bastará comprovar que trabalhou na cerâmica para ficar comprovada a doença profissional, dispensando qualquer confirmação adicional. Então, isso que a gente chama de nexo causal. Se eu tenho uma empresa que fabrica cerâmica, e tem a sílica, a pessoa trabalhou dentro da empresa, adquire a silicose, é óbvio que ela adquiriu essa silicose dentro da empresa. Isso aí que seria o nexo causal. Perfeito? A doença do trabalho, pessoal. O que seria a doença do trabalho? Ela é diferente da doença profissional em vários pontos. Tá? Ela resulta de condições especiais em que o trabalho é exercido e ele relaciona-se diretamente. Sendo uma doença genérica que acontece com qualquer pessoa. Exige a comprovação do nexo causal, ou seja, o trabalhador deverá comprovar haver adquirido a doença no exercício do trabalho. Exemplo, a tuberculose poderá ser doença no trabalho, com relação àquele segurado que comprovar tê-la adquirido no exercício do trabalho em uma câmara frigorífica. Então, quando a gente fala da doença do trabalho, o trabalhador tem que comprovar. Geralmente, essa comprovação é através de uma perícia técnica, por uma pessoa, por um profissional habilitado, que vai verificar as condições do ambiente, verificar a frequência que o trabalhador ficava exposto a um determinado tipo de agente, ok? E nós temos aí, essa parte é muito importante, quando nós falamos de causas de acidentes do trabalho. São dois itens que nós tratamos aí, que são os atos inseguros e as condições inseguras, tá? Então nós vamos explicar basicamente como é que funciona um ato inseguro ou uma condição insegura. Esse ato inseguro hoje é conhecido também como comportamento de risco, que é relacionado com falha humana, tudo que vem de pessoas. Tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, faz uma atividade, deixa de utilizar um equipamento de proteção individual e sofre um acidente, foi o que? Um ato inseguro, um comportamento de risco. Se uma pessoa vai fazer uma atividade e não obedece os procedimentos de segurança daquela atividade, é um ato inseguro, é um comportamento de risco. Então, tudo que vem da falha humana,
o ser humano falhou, eu considero como ato inseguro ou comportamento de risco. É o que mais gera acidente hoje, né? São os comportamentos de risco. A pessoa que não tem comprometimento com a segurança e comete um ato falho que vai ocasionar um acidente. Tá? Outra questão é as condições inseguras, né? São relacionadas com as condições de trabalho. Então, se eu tenho ali no ambiente de trabalho um piso escorregadio, uma máquina sem a proteção adequada, um fio desencapado, uma falta de iluminação, tá? Então, tudo isso a gente considera como condição insegura ou condição de risco. Geralmente, quando eu tenho uma condição insegura ou condição de risco, eu preciso de investimento, eu preciso de colocar dinheiro para eliminar aquele risco, na maioria das vezes. Então, é importante a gente saber diferenciar, os membros da CIPA têm que saber diferenciar quando acontece um acidente de trabalho, no momento que eu vou fazer minha investigação, se a causa do acidente foi de comportamento ou foi de condição de risco. Foi um ato inseguro, falha humana, ou foi condição insegura, falha do ambiente, risco no ambiente de trabalho. É importantíssimo nós, cipeiros, sabermos identificar e fazer a classificação correta no momento da investigação do acidente. Feito? E nós vamos falar agora, pessoal, das etapas da investigação. Né? Quando nós estamos fazendo a investigação de acidente, importante, né? Coletar os fatos, descrevendo o ocorrido. Eu vou precisar da pessoa que sofreu o acidente ou que participou, que estava presente ali no ambiente, para relatar o ocorrido. Coletar os dados, nome, data, horário. Importante dentro da empresa, ter dentro dos murais de comunicação, né, a comunicação da empresa, informar que qualquer tipo de acidente tem que ser comunicado imediatamente. É muito comum hoje em dia, né, acontecer um acidente dentro da empresa e ele não é comunicado na hora, passa 1, 2 dias, que o setor, principalmente de segurança, o SESMIT ou até a própria CIPA, fique sabendo. Então, todos os funcionários da empresa têm que ter ciência que qualquer tipo de acidente tem que ser comunicado imediatamente. Tá? Além de coletar os fatos e descrever o ocorrido, importante é a análise do acidente para identificar as causas. Eu faço a descrição, vou fazer um levantamento de onde houve falhas, isso através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Importante o SESMIT da empresa convocar a CIPA, os membros da CIPA, para ajudar na investigação. E fazer ali um brainstorming, que é a tempestade de ideias, onde todo mundo vai ajudar a levantar o porquê daquele acidente e chegar num denominador comum para achar a causa do acidente e eliminar essa causa, que é o mais importante quando a gente fala de investigação. Definir as medidas preventivas acompanhando sua execução. Eu fiz a investigação, a empresa tem o seu formulário padrão, fez as coletas de dados, descreveu o ocorrido, achou a causa raiz do acidente. Em cima da causa raiz eu defini as medidas preventivas, então eu tenho que acompanhar para quê? Para que as ações sejam efetivas, para que aquilo que foi levantado, né, em termos de risco, seja eliminado para o acidente não voltar a acontecer. Importante, eu já havia falado antes, mas nós vamos falar novamente. A comunicação de acidente do trabalho. Né? Quando a gente fala de legislação, né, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado à empresa pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Então, isso não é opcional, é lei. É obrigatório a comunicação, tá? Em caso, por exemplo, de morte, é obrigatória a comunicação à autoridade policial. Tem que registrar um boletim de ocorrência, certo? A empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
Através de que, gente? Que a gente comunica? Através da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. A partir do momento que eu tenho um acidente dentro da empresa, né, eu tenho que fazer essa comunicação com a Previdência Social. E essa comunicação é feita através da CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho, através da própria Previdência, das ferramentas da própria Previdência. Isso é atribuição da CIPA? Depende do tamanho da empresa, né? Geralmente, quando a empresa tem um SESMIT, o SESMIT, em conjunto com recursos humanos, que é quem vai ter as informações ali do funcionário acidentado, né, através da sua ficha de registro, vai fazer essa comunicação. Hoje é tudo online, né, através do sistema da própria Previdência. Então, tem várias ferramentas que se utilizam para fazer essa comunicação. E a empresa tem até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência para fazer essa comunicação. Caso ela extrapole esse prazo, ela pode ser multada aí pelo Ministério do Trabalho. Então, é importante a comunicação, por isso que todo funcionário da empresa ele tem que ter ciência que ele é obrigado a comunicar, né, porque passa 1, 2 dias o funcionário comunica, né, então essa CAT ela já vai ser aberta com atraso, né, então é importante essa comunicação. Vamos falar um pouco agora de expensão de segurança, né, que é importante, né, é a parte do controle de risco, que consiste em efetuar vistoria nas áreas e meios de trabalho. Eu posso ter formulários padronizados pela empresa, que é o que é mais indicado. Eu já tenho um formulário, uma ferramenta com que eu vou para a área para fazer esse levantamento, tá? Essa expensão de segurança. O objetivo é o que, gente? Descobrir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores, eliminar riscos dentro do ambiente de trabalho, tá? Uma expensão, para ser bem aproveitada, né, precisa ser o quê? Planejada. E o primeiro passo é definir o que se pretende com a expensão e como fazê-lo. Importante, dentro dessa expensão, é a gente já definir quais tipos de riscos que a gente vai para o ambiente para verificar. Eu posso separar, eu vou verificar risco elétrico, eu vou verificar risco mecânico, vou verificar proteção de máquina, eu vou verificar iluminação, eu vou verificar posto de trabalho. Porque quando a gente consegue fazer uma expensão de segurança definida por um item específico, nós conseguimos focar e o resultado é melhor. Mas é importante verificar qual ferramenta que a empresa tem disponível. Tem muitos formulários que é feito com base em checklists, né, o que facilita bastante, né, a expensão de segurança e a gente consegue ter uma efetividade muito grande quando a gente faz de forma específica, tratando os riscos aí de forma específica, ok? A gente tem agora também os tipos de expensão. É importante a gente elencar esses tipos de expensão para vocês, né? A expensão geral, ela é realizada quando se quer ter uma visão panorâmica de todos os setores da empresa. Pode ser realizado no início do mandato da CIPA. O que seria essa expensão geral? No próprio treinamento da CIPA, ali dentro da carga horária do treinamento, é importante levar o pessoal para a fábrica ou para qualquer outro local que a empresa tenha, né? Esse treinamento aqui não é só para a fábrica, é para qualquer tipo de empresa, né? Então é importante a gente conseguir identificar os riscos. Então leva o pessoal, leva toda a CIPA, né, para os locais que tenham riscos, para ter uma visão geral de piso, de mobília, né, de iluminação, de ventilação, né, de forma generalizada essa expensão geral. A expensão parcial é realizada onde já se sabe da existência de problemas, seja por queixa dos trabalhadores ou ocorrências de doenças e acidentes do trabalho. Deve ser uma expensão mais detalhada e criteriosa. Então, levantou o alerta vermelho, alguém foi lá e falou de algum problema importante, não esperar, né, imediatamente ir no local e verificar, porque pode se evitar um acidente. Então isso é importante, o critério adotado, as pessoas envolvidas dentro dessa expensão. E também nós temos aí expensão específica, tá? Que é uma expensão que se procura identificar problemas ou riscos determinados. Como exemplo, podemos citar o manuseio de produtos químicos, postura de trabalho, esforço físico, entre outros.
Nós temos hoje, né, várias normas do Ministério do Trabalho. Então, é importante as empresas se atentarem nesse tipo de inspeção para identificar quais os riscos que tem em cima das normas, né? Risco elétrico, por exemplo, eu tenho que seguir a NR10. Então, eu posso ter um formulário específico para a NR10. Produto químico, hoje é importantíssimo essa gestão de produto químico. Quais os EPIs que eu tenho que fornecer, qual o tipo de proteção respiratória que eu tenho que fornecer para o funcionário, né? Quais os treinamentos, a carga horária de treinamento que esse funcionário tem que passar para manusear um produto químico. Identificação de produto químico no ambiente de trabalho é muito importante. Então, por isso que é importante essa inspeção específica. Quando eu vou verificar um item, né, específico, eu já ter esse formulário, essa ferramenta que vai ajudar no momento que eu for fazer a inspeção. As etapas da inspeção, é importante, né, a observação do ambiente e dos meios de trabalho, a coleta de informações, o registro de dados e elaboração do relatório. Quando a inspeção, a partir do momento que eu vou para o campo e faço ali o meu rascunho, que eu anoto minhas informações, é importante eu elaborar um relatório e enviar para as pessoas envolvidas, né? Apresentar nas reuniões da CIPA esse relatório, encaminhamento do relatório através do presidente da CIPA. Importante eu ter um plano de trabalho definido e eu tenho um relatório que foi feito, né, através das inspeções, entregar para o presidente da CIPA, porque ele leva a direção da empresa para as ações serem tomadas, né? E o acompanhamento da implantação das medidas recomendadas. Importante a CIPA sempre checar, né, se aquilo que foi identificado, se está tendo um andamento correto, se tem um plano de ação adequado, e esse plano de ação ele tem que ser cumprido. As campanhas de segurança, né, são eventos, né, voltados para a educação e sensibilização dos funcionários, transmitindo conhecimento sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o foco das campanhas é falar de determinados itens, principalmente os itens principais de risco dentro da empresa. É fazer uma mobilização através de campanhas, né? Então, essas campanhas elas podem gerar brindes com a participação dos funcionários, para você conseguir motivar o funcionário a participar. Okay? Os eventos mais comuns, né, que envolvem a CIPA são a CIPAT, né, que eu falei no início do treinamento, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a Campanha Interna de Prevenção de AIDS, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né, o antitabagismo, cabe também à CIPA, né, recomendar que em todos os locais de trabalho adotem medidas restritivas ao hábito de fumar. Importante esse tipo de medidas que mostra que a CIPA está preocupada com a saúde dos trabalhadores, não só no ambiente, mas também dos seus vícios do dia a dia, né? Além do tabagismo, do DST, que é as doenças sexualmente transmissíveis, a questão também de álcool e drogas. Então, campanhas que você possa melhorar a saúde, o bem-estar dos colaboradores da organização. Vamos falar um pouco, pessoal, dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Os EPIs são itens aí que todo mundo hoje, né, já conhece, mas a gente vai estar falando um pouco, né, de forma mais específica da sua função. Tá? Então, é um dispositivo, né, que é destinado a proteger a integridade física do trabalhador, né, quando não for possível eliminar o risco ou neutralizá-lo através de medidas de proteção coletiva. A gente vai implantar o EPI. Então, o EPI é a última barreira, né? Importante, né? Na maioria das vezes as empresas já adotam o EPI já de imediato, mas é importante a empresa tentar eliminar o risco. Se eu tenho uma máquina sem proteção, né, ao invés de eu simplesmente fornecer luva para o funcionário se proteger, eu tenho que proteger a parte móvel da máquina, para o funcionário não ter contato. Se eu tenho ruído, tá? Eu tenho que tentar enclausurar aquele ruído para diminuir o ruído e de repente eu não precisar de fornecer o protetor auditivo. Mas de qualquer forma, a empresa tentando as opções anteriores e ainda persiste o risco, ela tem que neutralizar através do EPI. O próprio nome já fala, é um equipamento de proteção individual,
então é para uma pessoa utilizar, né? Importante a empresa adotar a vida útil do EPI, todo EPI tem a vida útil dele, né? Determinada aí pelo fabricante, mas dependendo da empresa, do tipo de organização, né? Do tipo de ambiente, que pode ser mais agressivo ou menos agressivo, esse aí, EPI pode durar mais ou menos, então é importante o SESM te assina para fazer um controle, né, verificar se algum funcionário está trabalhando com EPI rasgado ou danificado, porque se tiver dessa forma, ele não vai fazer a proteção efetiva, né, da integridade física daquele trabalhador. Né. Como exemplo, aí temos a proteção contra quebra de agulha instalada nas máquinas, quando não for possível adotar tal medida, ou durante a fase de plantação, adota-se o uso de óculos de proteção. Né. Então, uma máquina, né, que pode gerar algum tipo de projeção de algum equipamento, né, algum dispositivo, né, nos olhos, eu vou adotar o óculos. Tá? Proteção auditiva, eu vou adotar o protetor auditivo. Proteção da cabeça, eu vou adotar o capacete. Risco de queda, eu vou adotar o cinto de segurança. Então, importante a empresa deixar detalhado que o quadro de EPI desses função. Qual EPI que cada função dentro da minha empresa, né, que cada função vai ter que utilizar. Isso é muito importante, tem que estar muito detalhado e claro para os colaboradores. Tá? Importante, né, esse equipamento de proteção individual, ele tem que ter o certificado de aprovação, né, que é o que a gente chama de CA, que é o certificado que aquele equipamento ele está liberado pelo Ministério do Trabalho para a sua utilização. O colaborador não pode levar um óculos, um protetor auditivo da sua própria casa. Né? Ele tem que utilizar aquele que é fornecido pela empresa. A empresa é obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual para os seus colaboradores. A gente tem, né, falando, né, de empresa, nós temos aí as obrigações do empregador quanto ao equipamento de proteção individual. Nós temos listadas aí, a gente vai estar dando alguns exemplos. Né? Então, a empresa ela tem que adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Então, a empresa, através dos seus técnicos de segurança, do engenheiro, ou de uma empresa que dê a consultoria para a empresa, já tem que determinar qual EPI que cada empregado, cada função vai ter que usar. Isso já tem que ser determinado pela empresa. Ok? Fornecer ao empregado somente o EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, que é o EPI que tem um certificado de aprovação. Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado. Não adianta eu fornecer o equipamento, sendo que um funcionário não sabe como utilizar. É lógico que hoje em dia são muito fáceis, né, do entendimento de como que usa um equipamento de proteção individual. Porém, a empresa tem que garantir que o funcionário saiba utilizar. E essa garantia, ela é através de treinamento. Além disso, a empresa tem que tornar obrigatório o seu uso. O equipamento de proteção individual não é opcional, ele é obrigatório. O funcionário é obrigado a usar, isso é lei. Além dele ser obrigado, a empresa tem que ter ferramentas para verificar se o funcionário está usando e obrigar ele a utilizar o equipamento de proteção individual. Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. Então a empresa ela tem que fazer essa substituição, se teve algum tipo de dano, de perda, né, ela tem que fornecer novamente o equipamento de proteção individual para os seus colaboradores. Tem a obrigação também do empregado, quanto ao EPI, né, nós falamos das obrigações do empregador e vamos falar agora das obrigações do empregado. Né. O EPI ele só pode ser utilizado, né, apenas para a finalidade a que se destina. Então, é importante no treinamento a empresa informar para o funcionário aonde que vai usar e o funcionário seguir rigorosamente qual que é a finalidade. Né? Então, eu tenho óculos de proteção individual, eu não vou levar para minha casa para me usar quando eu estiver saindo de moto. Não posso fazer isso. Eu só posso usar na empresa para a finalidade a que ele se destina. Além disso, o funcionário ele é responsável pela sua guarda e conservação. A empresa tem que fornecer armário, local adequado para o funcionário guardar,
mas o funcionário tem a obrigação de manter aquele equipamento de proteção individual em bom estado de conservação, ok? Também é obrigação do empregado comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, né? Então, às vezes, você se depara com um funcionário que está sem um equipamento de proteção individual, porque perdeu, né, ou porque danificou, e não comunica à empresa. Eles têm a obrigação de comunicar, tá? A obrigação de comunicar para a empresa fornecer o outro equipamento de proteção individual. Isso também é lei, pessoal. Né? O funcionário não pode achar que é uma vítima a partir do momento que ele está sem o EPI. Ele tem que comunicar, ele tem as obrigações dele. E a empresa também, né, ela tem que fazer cumprir essas obrigações. E a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma peça fundamental nesse aspecto. O equipamento de proteção coletiva, o EPC, o próprio nome já diferencia do EPI, né? O EPI é para proteção individual, isso acho que está bem claro. O EPC é equipamento de proteção coletiva, ok? São os equipamentos que neutralizam o risco na fonte, né? Dispensando em determinados casos o uso do EPI. Exemplos nós já demos aí durante o treinamento, mas vamos repetir. Vamos dar alguns exemplos, né? Eu tenho uma máquina com uma parte móvel, né? Que o funcionário está exposto ali seus membros superiores, mão, braço, cabeça. Então, eu não posso deixar essa parte móvel exposta. Tem que enclausurar essa máquina, tem que fechar, para o funcionário não ter contato com aquela parte móvel. Quando eu faço isso em clausura, eu fecho, é um exemplo de equipamento de proteção coletiva. Sinalização, placas, também eu considero como proteção coletiva. Extintores de incêndio é um tipo de proteção coletiva. Guarda-corpo, corrimão de escadas ou de rampas é também um exemplo de proteção coletiva, ok? Quando nós instalamos, por exemplo, protetor contra quebra de agulha, estamos atuando sobre o ambiente de trabalho. Essa medida é chamada de proteção coletiva, pois protege um conjunto de trabalhadores. Entenderam essa frase, gente? Protege um conjunto de trabalhadores. Se eu ajo na fonte, eu estou protegendo todo mundo que tem acesso naquele ambiente. Então, eu considero ali que é uma proteção coletiva. Né? Geralmente, né, vai demandar investimento das organizações esse tipo de proteção. Vamos falar agora um pouco sobre os riscos ambientais. Né? São 5 agentes que nós trabalhamos: o risco físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Né? Esses agentes aí, eles estão presentes no ambiente de trabalho, tá? São capazes de afetar o trabalhador a curto, médio ou longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas ou doenças chamadas profissionais ou do trabalho que se equiparam a acidente de trabalho. Então, nós já falamos, nós já explicamos o que significa doenças profissionais, doenças de trabalho, né? Elas são equiparadas a acidente. Né? Então, a partir do momento que eu tenho, né, caracterizado esse tipo de doença, eu tenho que fazer a abertura da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Então, nós vamos conhecer esses riscos ambientais aí, a partir de agora. Tá? As atribuições com relação aos riscos ambientais, né, é uma das atribuições da CIPA, o levantamento desses riscos ambientais. Né? Ela tem que identificar e relatar os riscos, né, dos setores e processos de trabalho. Para isso é necessário que se conheça os riscos que podem existir nesses setores. A CIPA tem que conhecer, solicitando medidas para que os mesmos possam ser eliminados ou neutralizados. Isso nós já falamos bastante, mas é importante ter esse entendimento, que é uma das principais atribuições da CIPA, é conseguir identificar os riscos ambientais, ok? Quando identificados esses riscos, eles devem ser transcritos no mapa de risco. O mapa de risco, ele é obrigatório dentro da gestão da CIPA. E toda gestão, ela tem que atualizar o mapa. Anualmente eu atualizo esse mapa. E esse mapa vai ficar no ambiente de trabalho. Qualquer pessoa que acesse esse ambiente consegue identificar esses riscos. Nós vamos estar dando detalhes da elaboração desse mapa, né? Como é que a gente identifica os riscos dentro dele, sistema de cores, de círculos,
né, de legenda para facilitar, né, o entendimento de qualquer pessoa que for acessar, né, a organização, a empresa. Falando ainda, né, dos riscos ambientais, né, nós temos riscos físicos, de acidentes, ergonômicos, químicos e biológicos. É a classificação dos riscos ambientais, são 5 no total. Então, esses 5 agentes aí, né, ambientais, é importante a gente conseguir identificar eles, levantar eles dentro do mapa de riscos. Tá? Ainda falando, né, dos riscos ambientais, vamos dar alguns exemplos, né, dos riscos ambientais. Tá? Os riscos físicos, por exemplo, os mais comuns, né, o risco físico, o ruído, frio, calor, vibração, né? Então, como é que a gente faz para identificar esses riscos no ambiente? Eu vou ter que ter um checklist, né? Dentro do checklist, eu tenho que ter todos os itens que fazem parte do risco físico, dos riscos de acidentes, dos riscos ergonômicos, dos químicos e do biológico, porque a minha chance de errar, ela diminui. A chance de eu passar batido em cima de um risco, de deixar de identificar, ela diminui quando eu tenho uma ferramenta em formato de checklist para mim ir para o ambiente, né? Então eu vou com o meu checklist para o ambiente de trabalho e vou verificar, tem ruído aqui no ambiente? Sim ou não? Né? Ah, tem ruído, tem vibração aqui? Fiz uma inspeção, não identifiquei nenhum tipo de vibração, então é não aplicável. Isso para todos os itens, né, quando a gente fala de riscos ambientais. A prioridade, né, no controle de risco, né, o primeiro, gente, sempre a gente tem que tentar eliminar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma atividade de altura, é um risco de queda. Então, qual é o primeiro passo? Eu preciso tentar eliminar esse risco, ou seja, eu preciso evitar que a pessoa suba naquele ambiente. Eu consigo evitar isso? Eu consigo mudar a atividade dela para me eliminar esse risco? Ou de repente colocar uma plataforma, uma passarela com um guarda-corpo, corrimão, né? E aí eu elimino o risco da pessoa ter que subir numa escada, colocar um cinto e ficar exposta ao risco de queda. Então, o primeiro passo, né, dei o exemplo, é eliminar o risco. Segundo passo, neutralizar, isolar o risco através do uso de equipamento de proteção coletiva, né? É o segundo passo na prioridade de controle de risco. O terceiro passo, proteger o trabalhador através do uso de equipamento de proteção individual. Terceiro e último passo, na última situação, quando eu não consigo resolver, não consigo eliminar, não consigo neutralizar ou isolar, que eu vou entrar com o equipamento de proteção individual. O mapa de riscos, né, que é muito importante, é a representação gráfica, tá, do reconhecimento dos riscos existentes no setor de trabalho, por meio de círculos de diferentes cores e tamanhos. O mapa de risco deve ser feito a cada gestão da CIPA, ou seja, todo ano eu tenho que refazer o meu mapa de risco. Qual que é o objetivo, né, quando nós falamos de mapa de risco? Eu vou estar reunindo ali as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação, possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informação entre os funcionários. Então, geralmente, quando nós vamos elaborar o mapa de risco, eu vou dividir a minha CIPA em grupos de 1 ou 2, ou até mais pessoas por setores, né? Eu vou pegar todos os meus setores e vou delegar para, geralmente, o presidente da CIPA vai fazer isso, eu vou delegar para os membros da CIPA, né, quais setores que elas vão estar fazendo o levantamento de risco, né? E eu vou ter que ter uma ferramenta, um checklist, para facilitar a identificação desses riscos, ok? As etapas de elaboração, né, do mapeamento de risco é conhecer o processo de trabalho no local analisado, importante, o membro da CIPA conhecer aquele processo, né, de trabalho, como que é feito aquele processo, qual que é o passo a passo daquele processo, identificar os riscos existentes no local analisado através do checklist, e identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Às vezes eu tenho riscos, mas eu já tenho medidas de prevenção. E identificar os indicadores de saúde. Como que eu identifico?
através de entrevista com os funcionários do ambiente de trabalho. Pergunta se tem algum tipo de queixa, né? É importante durante o levantamento, né, do mapeamento de riscos, conversar com os funcionários dos setores, porque essas pessoas que sabem aonde existem os riscos que às vezes uma pessoa que vai ali no ambiente não vai conseguir identificar. Conhecer o levantamento ambiental, né, já realizado no local, se eu tenho algum tipo de medição de ruído, de poeira, de frio, de calor, né, qualquer tipo de avaliação quantitativa, né? O que é avaliação quantitativa? Quando eu consigo quantificar quantos decibéis de ruído que eu tenho no ambiente, né? O ruído ele é medido em decibéis, né? Qual que é a névoa que eu tenho de um determinado agente químico? Qual que é a concentração de poeira que eu tenho no ambiente? Isso é quando eu consigo quantificar. Se a CIPA já tem ali dentro do PPRA, né, do próprio laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT, essas informações, né, e é passado para a CIPA antes da elaboração do mapa, facilita bastante o seu trabalho e ela já consegue identificar, né, os riscos que são pequenos, se são médios, se são grandes. Elaborar o mapa de risco, né, sobre o layout da empresa, importante ter o layout. Se a empresa tiver uma equipe de engenharia, é importante ela participar, né. É indicado através de ciclos, né, colocando em seu interior o risco levantado, que é também através de cores, de acordo com o agente, né, específico, e o número de trabalhadores que estão expostos ao risco. Nós vamos dar mais detalhe durante esse treinamento, tá? Do mapa de risco. Nós vamos mostrar para vocês um mapa de risco elaborado. Ok? Bom, pessoal, a gente encerra aí o segundo módulo do treinamento. Espero que vocês tenham aprendido. Se ficar qualquer tipo de dúvida, importante assistir novamente esse módulo, né, até o entendimento completo desse treinamento.